Dois CDs vai? Não. Já acabou de mandar. Tem que abrir, ó. Tá escrito? Gente, boa tarde para vocês. Vamos dar continuidade, né, depois do longo verão, o feriado no meio aí. Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, tá? Então hoje nós vamos fazer a continuação das arboviroses, mas ele tem bem. Tá. Vai cair qual que é essa coisa? Dengue, sepse, infecção hospitalar, é muita pena, Zika é tão simples e fácil de lá fora. Se fosse para escolher uma, eu falaria para tirar sexo. infecção hospitalar. Começando bem. Tá, bora lá. Então hoje nós vamos continuar falando sobre as arboviroses, né? Então a gente vai falar hoje sobre chikungunya e zika, tá? O professor deve estar dando aquela aula top de dengue já, né? Falou das classificações e tudo, muito que bem. Então, vamos lá. Chikungunya, né, é uma arbovirose, certo? É causada pelo vírus chikungunya, da família Togaviridae e do gênero alfavírus, tá? Uma curiosidade aqui para vocês, para quem não sabia. O nome chikungunya ele deriva de uma palavra maconde, que é uma língua falada lá na Tanzânia, tá? E significa o quê? Aqueles que se dobram, devido à aparência encurvada das pessoas que sofrem com a artralgia característica. Olha que legal, gente. Isso é muito interessante. Me amam nessas coisas de origem de nome das coisas assim, entendeu? Então, chikungunya, por quê? Porque a principal característica não é a artralgia do paciente, né? Aquela artralgia intensa que pode perdurar ali por meses. Então, a pessoa acaba deformando ali, adquirindo algumas deformidades, e aí por isso o pessoal fala que chikungunya significa aqueles que se dobram, porque os pacientes eles vão entortando com o passar do tempo, se eles têm ali aquela artralgia intensa, tá? O vírus chikungunya ele foi isolado inicialmente lá na Tanzânia, né, por volta de 1952, e no Brasil chegou aqui em 2014, tá? Falando um pouquinho da transmissão, acontece através da picada, né, das fêmeas do mosquito Aedes aegypti, tá? E do Aedes albopictus, infectados pelo chikungunya, pelo vírus chikungunya, certo? Casos de transmissão vertical também pode ocorrer, tá? Quase que exclusivamente no intraparto de gestante virêmica e muitas vezes provoca infecção neonatal grave. Também já foi falado que a chikungunya pode ser transmitida através da via transfusional, mas isso aí é mais raro, certo? Falando um pouquinho assim sobre a fisiopatologia. Como é que acontece? O vírus ele é inoculado, né, através da picada do mosquito, certo? Do Aedes aegypti. E aí, em alguns casos, o mosquito consegue inocular o vírus diretamente na corrente sanguínea, porém isso é menos comum. Então, depois que houve lá a picada, né, a inoculação da pele, vai dar início ao processo de infecção dessas células dérmicas, tá? Que é onde vai ocorrer o quê? A replicação do vírus ali, certo? Depois que ocorre toda a replicação ali nas células dérmicas, o que vai acontecer? O vírus vai chegar nos linfonodos, vai se disseminar através dos linfonodos, que vai ativar toda aquela resposta imunológica, finalizando a sua replicação, certo? Ao atingir a corrente sanguínea, o vírus vai se instalar em vários órgãos, caracterizando o período virêmico, tá? Quando o paciente está com aquela viremia alta, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Então, bora lá. Como é que vai ser o quadro clínico, né? Como é que esses pacientes vão, o espectro clínico, como é que esse paciente vai se comportar? O período de incubação intrínseco, que ocorre no ser humano, é em média de 3 a 7 dias, tá? Podendo variar de 1 a 12, né? Então, o paciente, depois que ele tem ali a picada do mosquito, ele pode lá ficar com o vírus incubado por até 12 dias no máximo, certo? E aí essa viremia ela pode durar no ser humano, né, por até 10 dias
E aí a doença ela pode se dividir em 3 fases, certo? Aguda, subaguda e crônica, tá? Então nós vamos falar aqui primeiramente sobre a fase aguda, como é que se caracteriza essa fase aguda. Então ela é caracterizada principalmente pelo quê? Pelo início de febre súbito e do surgimento de intensa poliartralgia, certo? Geralmente, o que o paciente também pode apresentar? Ele pode ter dor nas costas, pode ter racho cutâneo. O racho cutâneo ele é presente em mais de 50% dos casos, tá? Pode ter também cefaleia e fadiga com uma duração média de 7 dias, ok? O que mais que pode ter na fase aguda? Ele também pode ter uma fase, pode também ter mialgia, tá? Exantema, prurido, pode ter conjuntivite, pode ter dor retroocular, calafrios, faringite, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, neurite e linfonodomegalia. Isso parece muito com o quê? Um dengue, né? Então, a poliartralgia, tá? Ela é meio que assim, tem que ter para falar que pode ser um caso de chikungunya. Ela, por quê? Porque ela está presente em mais de 90% dos casos, certo? Geralmente são poliarticular, tá? Ou seja, é mais de uma articulação ali, tá? De forma bilateral e simétrica, mas também pode ser assimétrica. Às vezes o paciente, por exemplo, tem dor na articulação do punho direito, não vai ter no esquerdo. Tá? Mas nem por isso vai excluir um quadro de chikungunya, uma possibilidade de um quadro de chikungunya. E, principalmente, se tem a poliartralgia ali, a dor articular, sempre vai evoluir com a presença de edema no local da articulação, certo? Aqui, mais ou menos, uma fotinha para vocês, né, verem como é que acontece, né? O paciente vai queixar ali daquela artralgia, certo? E sempre vai ser acompanhado de edema, ok? Falando agora sobre a fase subaguda. Na fase subaguda, geralmente a febre vai desaparecer, tá? O que vai manter na fase subaguda é o que? A persistência ou a piora da artralgia que tinha já na fase aguda, certo? Pode ser também nessa fase, incluir a poliartrite distal, pode fazer uma poliartrite distal, certo? Pode ter exacerbação da dor articular nas regiões previamente acometidas na primeira fase, ou seja, na fase subaguda eu não tenho febre e vou ter piora da intensidade das articulações já acometidas lá na primeira fase, certo? Posso ter também tenossinovite hipertrófica subaguda em mãos, falanges, punhos e tornozelos, ok? Como consequência disso, o que eu posso ter na fase subaguda? Uma síndrome do túnel do carpo, tá? Na fase subaguda pode ter também a astenia, pode ter a volta do prurido, né, a recorrência, né, o prurido pode retornar, posso ter exantema e posso ter o quê? Surgimento de lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas, tá? Dura quanto tempo a fase aguda? Subaguda, pode durar por até 3 meses, ok? Vocês conseguiram pegar a diferença aí já mais ou menos nessa fase subaguda? Na fase aguda eu vou ter o quê? Febre, dor articular, edema acompanhado, posso ter mialgia, náusea, vômito, diarreia, tudo aqueles quadros clínicos, até dor retrovitária, quadro clínico compatível ali com a dengue. Na fase subaguda eu vou ter o quê? A febre desaparece e eu vou ter uma piora da artralgia, né, da poliartralgia que eu tinha na primeira fase, certo? E aí o que vai o que vai aparecer de novo? Lesões purpúricas, vesiculares ou bolhosas, tá? Professora, tem uma duração para fase aguda? Assim, marcando... Há 7 dias, tá? E aí depois de 7 dias eu entro na fase subaguda já e ela pode durar até 3 meses. Aqui mais ou menos para vocês verem o paciente com aquele edema persistente de mãos e tornozelos, tá? Cara daqueles pacientes reumatológicos, sabe? Vocês já tiveram reumato? Pois é, tá tendo? Por isso aí, olha aí, ó. Aqui o paciente com edema persistente de mão, né? Vocês veem, né? Na mão direita, né? Toda edemaciada, que é a articulação, certo? Tanto, né? Interfalangianas aqui de punho, e aqui a mão esquerda da mulher meio que normal, né? E aqui, ó, mais ou menos 60 dias após o início de sintomas, tá? Olha só isso daqui.
edema de joelhos, perda das impressões normais de joelhos, tá? Tudo isso aqui acontece na fase subaguda, ok? E aí, depois de passar da fase aguda, subaguda, eu entro na fase crônica. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Todos os pacientes vão ter essa fase? Não. Tem gente que vai ficar na subaguda e resolveu, tá? Aí, ele estava na aguda, foi para a subaguda. Ele obrigatoriamente tem que ir para a crônica? Também não. Pode ser que na subaguda também já resolva o caso dele ali. Mas se não resolver, aí esse paciente vai entrar na fase crônica, que é o quê? Após 3 meses ali passada a fase subaguda, eu vou ter o quê? Persistência de todos aqueles sinais que o paciente já tinha na fase aguda, tá? Sempre na mesma articulação, né? Se o paciente tinha dor na articulação de cotovelo, punho, tornozelo, sempre vai continuar, não vai pegar outra articulação não, vão ser sempre as mesmas, tá? Vai ter dor ainda, certo? Pode ter edema ou não, tá? E aí o que vai acontecer aqui? O paciente vai começar a apresentar limitação de movimento e deformidade, tá? É na fase crônica que o paciente vai começar a apresentar limitações, tá? Quais são as outras manifestações também que pode ter na fase crônica? Posso ter as mesmas coisas na fase subaguda, na aguda e subaguda, que vai manter. O paciente vai ter prurido, ele vai ter fadiga, ele vai ter cefaleia, pode ter alopecia, exantema, bursite, tenossinovite, todas aquelas ites lá da reumato, tá? E aí esse paciente vai começar a apresentar o quê? Parestesia, ele pode começar a apresentar dor neuropática, pode ter fenômeno de Raynaud associado, alterações cerebelares, pode ter o distúrbio do sono, alterações de memória, déficit de atenção, alterações do humor, turbação visual e depressão, tá? E aí, assim, quais são os fatores de risco que vão dizer, esse paciente tem mais chance de evoluir para a fase crônica? Pessoas acima de 45 anos, tá? Sexo feminino, certo? Desordem articular pré-existente, ou seja, aquele paciente que já tinha alguma artrite reumatoide ali previamente, tá? E maior intensidade das lesões articulares acometidas na fase aguda. Pode durar quanto tempo essa fase crônica? De 3 a 6 anos. Ok? Alguma pergunta em relação a essas fases? De 3 a 6 anos. Acima de 3 meses a 6 anos. Depois que eu saio da fase subaguda, 3 meses. Depois de 3 meses ele já entra na fase crônica. Então, essa é a duração, é média de 3 a 6 anos. Na literatura, o caso mais longo assim que foi já registrado foram 6 anos do paciente tendo todas essas dores e limitações. Tá? Isso estava falando da forma clássica, né? E a gente tem a forma atípica, porque vocês lembram lá na fisiopatologia, depois que ele entra na célula ali, que ocorre toda a infecção ali, a cascata inflamatória e tal, ele pode ir para órgãos específicos, né? Ele pode ir para o sistema nervoso especificamente, para os olhos, para o sistema cardíaco. E aí o que a chikungunya pode causar no sistema nervoso? Pode ter meningite, pode ter encefalopatia, o paciente pode ter convulsão, síndrome de Guillain-Barré, tá? Nos olhos, o paciente pode ter neurite óptica, retinite, uveíte. Se acometer o sistema cardiovascular, o paciente pode ter miocardite, insuficiência cardíaca, arritmia, tá? Na pele, eu posso ter hiperpigmentação por fotossensibilidade, dermatose vesico-bolhosas, tá? Nos rins, nefrite, insuficiência renal, tá? E outros, o paciente pode ter o quê? Pneumonia, insuficiência respiratória, pancreatite, hepatite, tá ok? E insuficiência adrenal, tá? E aí, como é que eu vou fazer o diagnóstico laboratorial de chikungunya? Eu vou fazer o quê? Isolamento viral e pesquisa do RNA, né? Que é o PCR, tá? Posso também fazer uma solicitação de pesquisa de anticorpo específico, né? Que é o IgG e IgM, tá? E com os testes sorológicos. E aí, quando que eu vou pedir o IgG e o IgM? Eles podem ser detectados a partir do 2º dia do aparecimento de sintomas.
sintomas, porém, é mais indicado fazer a coleta de IgG e IgM a partir do 5º dia, tá? Professora, qual a senhora vai querer para a prova? IgG e IgM, tá? E aí, se eu falar para vocês que o paciente tem 4 dias de sintoma e vocês colocarem lá, se eu sair IgG e IgM, aí vai ser 0, tá? Porque vocês estão vendo ali que é indicado pedir a partir do 5º dia, porque é mais específico para dar o tempo de fazer a soroconversão. E antes certo? do 5º dia é o PCR? Isso. Tá? 2 dias de sintoma. Meu Deus, vou pedir um IgG e IgM. Não façam isso. E o PCR é a partir de quando, professor? Você pode pedir no primeiro dia. Isso aí PCR é o DNA, não, é o RNA do vírus ali. Você vai pegar o vírus e vai isolar ele e vai dar positivo, se você tiver com ele na corrente sanguínea, tá? Mas se o paciente tiver 4 dias, ou de 5 dias em diante, 6 dias, 7 dias, eu vou pedir o IgG e IgM para o diagnóstico, tá? E aí, quais são as outras alterações laboratoriais que um paciente pode apresentar? Hã? Irregular o quê? Não, tá quente. Tá quente, tá quente. Aí tu deixou no 18 calor, não foi? Não, tá top. Professora, Fala. a questão do IgG, porque fala que pode pedir, eu posso pedir a partir do 2º dia, mas ele não é fidedigno. Não, é a partir do 5º dia você pode pedir IgG e IgM. Tá? E aí, quais são as outras alterações laboratoriais que eu posso ter no quadro de chikungunya? Eu posso ter leucopenia, tá? Com linfopenia, o PCR e VHS podem estar elevados, né? Por toda a questão da inflamação que ocorre, tá? E eu posso ter elevação discreta de TGO, TGP, alteração discreta de creatinina e CPK, ok? Mas tem que solicitar isso daí, professor? Não, isso aqui são exames complementares, tá? Para diagnóstico é isso aqui. IgG e IgM a partir do 5º dia, tá? De diagnóstico diferencial, o que a gente tem? Malária, leptospirose, febre reumática, sepsética, zika, maiado, dengue, tá? Então, né? As doenças é verdade. Exantemáticas, síndromes febris, né? Tá? Também, com certeza. Faltou dengue. E aí, esse aqui é o quadrinho da alegria de vocês, ó. Meu Deus, prof, mas é tudo muito igual, o paciente sempre vai ter febre, que não sei o que. Mas lembra que eu já falei pra vocês que na prova vocês vão ter que saber em relação à intensidade? Se for uma febre baixa, provavelmente é mais a favor de zika. Se for uma febre acima de 38, febre alta, aí eu vou pensar, pode ser dengue ou chikungunya, né? Então esse quadrinho aqui veio para ajudar a vida de vocês, tá? Por exemplo, artralgia. Artralgia, qual que é a frequência da artralgia? Na dengue ela é mínima, na zika ela é mais ou menos, na chikungunya ela é super frequente, tá? Cadê? A cefaleia, por exemplo, na dengue ela é mais intensa, tá? Na zika e na chikungunya ela é mais ou menos ali. Então vocês vão ter que se apegar a esses detalhes, certo? Mialgia. Na dengue tem mais mialgia, ocorre com muito mais frequência. Qual que ocorre menos mialgia? Chikungunya. Estou falando de mialgia, não de poliartralgia, certo? Então, se apeguem a esse quadrinho para vocês, né, na hora da prova ali falar, não, acho que isso pode ser mais tal coisa, tá? É que eu não vou falar nenhum, assim, número para vocês, né? Vocês vão ver depois com carinho e calma, tá bom? Alguma pergunta? E aí, como é que eu vou fazer, né, para mim fazer o manejo do paciente com suspeita, né, ali com diagnóstico de chikungunya? Primeira coisa, eu vou ter que classificar o risco desse paciente. Meu Deus, prof, mas essa doença nem mata assim, a senhora está com medo. Nunca vi ninguém morrer assim de chikungunya, é muito difícil, que mata é dengue. Pois é, mas a gente tem que classificar, tá? Como é que eu vou fazer?
tem um caso suspeito, né, que está ali naquela fase aguda, né, que é aquela febre por até 7 dias, né, ou seja, antes de uma semana, já tem o quê? 3 dias que o paciente tem ali aquela febre, com uma artralgia intensa, de início súbito. Aí eu falo, nossa, isso é um caso de chikungunya, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ver se esse paciente tem sinais de gravidade e critérios de internação, certo? Ele pode estar ali no seu ambulatório ou aparecer no seu plantão. Então, quais são os sinais de gravidade do paciente de um paciente com quadro clínico suspeito de chikungunya? Acometimento neurológico, sinais de choque, dispneia, dor torácica, vômito persistente, neonatos, descompensação de doença de base e sangramento de mucosa. Esses são os sinais de gravidade de um paciente com chikungunya, tá? E aí, quais são os grupos de risco também da chikungunya? Gestantes maiores de 65 anos, menores de 2 e pacientes com comorbidades, tá? E aí, se o meu paciente não tem nenhum sinal de gravidade, não faz parte do grupo de risco, eu faço o que com ele? Acompanhamento ambulatorial, tá? O meu paciente, ele é do grupo de risco, ele é do grupo de risco, mas não tem sinal de gravidade. O que eu faço com ele? Eu vou fazer acompanhamento ambulatorial em observação, ou seja, é aquele paciente que eu vou pedir para ele retornar todos os dias para eu poder avaliar ele, tá? E aí, se ele tiver algum sinal de gravidade ou fazer parte de algum grupo de risco, vai ter que ser internado esse paciente para receber um manejo adequado. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Bem. Como é que eu vou fazer o manejo do paciente na fase aguda? Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês quando a gente fez a abertura do caso clínico, que eu preciso fazer um escalonamento da dor desse paciente. Eu vou ter que perguntar para ele de 0 a 10, quanto que você dá para essa dor? Está muito intensa, não está? Intervalo, frequência, tá? E aí, como dengue, zika, enfim, como é uma arbovirose, elas não possuem tratamento específico, né? Então, o que eu tenho que fazer para esse paciente? Dar suporte, né? Suporte clínico ali para ele. Posso usar o quê? Como na chikungunya, o que é mais evidente é a dor, né? Por causa da poliartralgia. Eu posso passar de pirona, paracetamol, tramal, codeína, etc, tá? Anti-inflamatórios não devem ser prescritos, por quê? Porque aumenta o risco de sangramento e podem fazer complicação renal nesse paciente, tá? Aí, vocês já viram essa reguinha aqui? Todo mundo já viu essa reguinha em algum canto, né? Qualquer hospital que vocês forem aí, clínica, sempre tem essa... É a reguinha que a gente usa para medir a dor. E nos pacientes com diagnóstico de chikungunya, a gente tem que utilizar essa régua para a gente poder fazer um escalonamento exato da dor dele, tá? Então, de 0 a 2 é considerada leve, de 3 a 7 moderada e de 8 a 9 intensa, tá? Isso vai me ajudar no que, prof? Se o paciente tiver uma dor intensa, não vai passar de pirona. Você passa uma coisinha ali mais forte, certo? E isso é importante, gente, porque o que eu vejo acontecendo? O paciente tem um diagnóstico de chikungunya, ele chega lá na UPA, aí ele fala, não, a dor, dor intensa, aí o médico ainda coloca, né, poliartralgia intensa de pirona. Não vai resolver a vida do paciente, certo? Então, no paciente com chikungunya, eu tenho que ter esse cuidado e utilizar a escala analógica da dor para me poder manejar de forma adequada. Senão, eu não vou conseguir resolver o caso dele, tá? Se é leve, eu uso dipirona, né? Se for ali moderada, mais ou menos, eu posso usar um tramal. De intensa, codeína para cima, tá? E aí, aqui vai o manejo, né? Como eu falei para vocês, depois que eu fiz toda aquela classificação do meu paciente, se ele for de acompanhamento ambulatorial, né? O que eu posso falar para ele, ó, você vai para casa, faço ali um hemograma, né? Para ver se tem alguma alteração, alguma leucopenia. E aí eu falo para ele, olha, caso você piore, você volta, né? Que a gente faz toda uma avaliação de novo para você. E aí eu tenho que fazer o quê? Que nem eu faço no quadro de dengue. Beber água, certo? Se ele sentir alguma coisa, retornar para o atendimento, tá? E sempre uma coisa importante que eu não falei para vocês, são doenças notificáveis, tá? Dengue e chikungunya eu tenho que fazer notificação, tá?
Pacientes do grupo de risco, que é aquele paciente que faz parte do grupo de risco, sei lá, é gestante, por exemplo, eu tenho que fazer acompanhamento ambulatorial em observação. O que eu vou falar para ele? Ó, você se hidrata, né? Vou dar todas as orientações para ele de quantos litros de água ele vai ter que beber. Vou ter que fazer o hemograma dele para ver se tem alguma alteração ali, tá? E orientá-lo. Olha, você volta todos os dias aqui comigo que eu vou te avaliando até você conseguir sair dessa fase aguda aqui, do período de viremia, tá? E o paciente de grupo, com sinais de gravidade, fazendo parte do grupo de risco, eu vou internar esse paciente, né? E aí eu vou fazer toda aquela escala lá, né, avaliação da dor, e aí eu vou colocar tramal, ou codeína, ou o que tiver ali no hospital, e avaliar esse paciente ali internado todos os dias, certo? Alguma pergunta? Manejo clínico da fase subaguda e crônica, como é que eu vou fazer? Às vezes, a gente pode passar um tramal ali para o paciente, pode passar uma codeína, às vezes pode até chegar a passar uma morfina para o paciente, e aí a dor desse paciente não vai resolver. E aí o que a gente pode estar fazendo nesses pacientes da fase subaguda e crônica? Posso utilizar o quê? Corticoide para eles, tá? Isso depois que eu classifiquei ele, né? Ele vai ser de moderado a intenso, né? Então eu vou poder usar corticoide. E o corticoide que a gente utiliza é a prednisona, tá? Posso também usar hidroxicloroquina, tá? Devido ao efeito anti-inflamatório. Posso usar aqueles methotrexato, etc. Já entra aí as drogas da reumática aí para esse paciente, tá? Olha só, Quando chegar na fase da analgésica, primeiro da analgésica, da nessa fase aguda, eu vou dar O mais pesado, tá? Tu vai avaliar, tu vai dar a reguinha para ele e vai falar qual que você se pontua aqui. E aí você vai escolher o analgésico de acordo. tipo, então eu posso dar o canal e a prednisona? Pode, tá? Só com dor moderada a intensa, tá? Daquela escalinha da dor do vermelho ou do amarelo pro vermelho. Você já pode utilizar, tá? Tratamento não farmacológico. O que eu posso fazer para esse paciente também? Fisioterapia, posso fazer exercício ativo, compressa fria, posso fazer apoio psicológico. Tem alguns casos que os pacientes fazem aquelas aplicações nas articulações lá, para poder ter alívio da dor, tá? Para ter melhor controle para dar qualidade de vida para esse paciente. Certo, pessoal? Certo. Alguma pergunta em relação à chikungunya? Hã? Acupuntura? Ué, se resolver, quem que faz acupuntura? Sério? Dói, né? O que foi? Quando eu tenho dor muscular, eu faço choquinho com aquele treco lá. É parecido, né? Agora fala que não é. Comprando que seja agulha estéreo, não reutilizada. Certo, povo? Vamos falar agora sobre Zika. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Essa aula de Zika... Não vai cair, né? Lógico que vai. Não é, professor? Falar pra gente que Eu não ia falar isso. Que grosseria. O que eu ia falar é que essa aula é uma aula do professor Juan. Olha só que curioso de novo, gente. Vocês olham pra essa foto, vocês imaginam o quê? Cultura, isso é cultura. Bora. Gente, isso aí é interessante. Você tá conhecendo uma pessoa, tu falei, tu sabia que chikungunya se dá por causa que as pessoas ficam tortas, a pessoa vai achar você super inteligente. Aí tu manda um da Zika, tu mostra uma foto dessa e fala assim, o que você consegue pensar sobre essa foto? Ladeira, floresta. Tá escrito em inglês. Pesquisa. Gente, não. Como é que surgiu o nome Zika vírus? Sabe por quê? Porque a primeira vez que ele foi isolado foi aí, nessa floresta aí. Poxa, quem foi na isolância dele?
Ah, então era o nome da floresta. Era o nome da fazenda, da floresta, que era Zica. Poderia ser qualquer coisa, João, Carol. Mas era Zica, e aí como foi isolado lá dentro, eles deram o nome de Zica. Olha que coisa. Passada, né? Lá, quando eu dar algumas coisas também aqui, ó. A de Uganda lá, ó. As bandas dali, ó. As bandas de lá. Mentira, porque eu não tô enxergando aqui. Mas, ó. Do outro lado. Isso aqui é porque tá virado o mapinha que o Juan utilizou. Mas é lá em Uganda. Uganda, tá? Essa fazenda aqui é lá em Uganda, tá? E aí foi a primeira vez que foi isolado o vírus lá e eles colocaram o nome de Zika só porque estava escrito na placa. Muito falta de criatividade, eu achei mais, enfim. E aí é assim, gente, o que eu quero falar pra vocês isso aqui, que Zika é uma doença antiguíssima, desde 1954, né? 47. Desde 1947 existe Zika no mundo. E aqui no Brasil veio chegar em 2011? 13, sei lá. Enfim. É atual, tá? E aí o saúde do doutor eu acho o máximo. Então vamos lá. Falando sobre, né, como é que foi, né, o caso confirmado de Zika, né, quando chegou, o que aconteceu? Chegou o primeiro caso de Zika aqui em 14 de maio, confirmado de 2015. Então, vocês lembram daquele surto que deu em 2015? Onde que deu o surto, irmão? Lá no Nordeste. O que aconteceu lá no Nordeste? Foi. Bora lá. Isso aí é a principal complicação, né, do Zika vírus, né? Nas gestantes aconteceu aquele boom lá em 2015, que as crianças todas vieram com microcefalia, né? Então, falando de Zika, né? Como é que a gente fala que um caso é confirmado de Zika? O que é, na verdade? Ela é uma doença viral, certo? Como as outras arboviroses, tá? Que cura sozinha, né? Resolução espontânea, porque não tem tratamento específico e com duração de até 7 dias, tá? A transmissão se dá pela picada do mosquito, né? Do Aedes aegypti, e o período de incubação é de 4 dias, tá? Os sintomas, o que o paciente vai ter? Febre, edema em extremidades, dor atrás dos olhos, olhos vermelhos, dor de cabeça nas costas, dor muscular e dor na articulação, tá? Então, 18% das pessoas com Zika vírus apresentarão manifestações clínicas da doença. Tem gente que não manifesta nada, tá? Então, quando teve aquele surto lá no Nordeste, foram 16 casos confirmados na Bahia e no Rio Grande do Norte, né? Foram os primeiros estados que tiveram a primeira vez que foi isolado o Zika lá, né? Que veio os casos lá confirmados, tá? E aí essa aula é a aula dele, né? É Só ele para explicar, né? Não, aí eu acho que ele quis colocar aqui os casos, né? Essa parte aqui, gente, pelo amor de Deus. Considerações, né? Gente, bora. É uma doença viral, possui evolução medical limitada, isso eu já falei. Fisiopatogenia. Através da locomoção, né? A mesma coisa das outras, tá? Período de incubação também já falei. Olha aí o bichinho. Gente, que coisa, né? Tudo isso causado por um mosquito e o mosquito ainda continua aí. Isso aqui é incidência, depois vocês olham o caso. Olha só onde tem Zika, gente. Bastante lugar, né? Olha que legal! Mas tem uma questão que eu coloco dessas coisas, eu tiro sarro mais uma vez, quase ninguém acerta. Vocês eu usei com vocês essa questão, uma questão de lepto, onde é que não tinha leptospirose. Não tinha hora de febre amarela.
Ah, não sei agora, não vou lembrar. Enfim, eu sei que eu falo da geografia, assim, falando de geografia. Enfim, vamos lá, quadro clínico, né? Já falei pra vocês também, febre baixa, bora lá. Hiperemia conjuntival, artralgia, exantema. Tá. Mesma coisa das outras, tá, gente? O que eu posso ter também, além de tudo aquilo que a gente já sabe? Posso ter dor de garganta, tosse. Tosse, as outras não dão, então esse é um diferencial aí. E hematospermia, tá? Prognóstico, não há registro de óbito, então Zika não mata, tá? De novo, eu falo que a evolução é benigna, indução de celular. Medidas preventivas. Medidas de prevenção, quais são? Controle, né? Do mosquito, que são as mesmas da dengue chikungunya. Que eu tenho que fazer o quê? Reduzir a densidade, né, vetorial, ou seja, acabar com o mosquito ali, manter o domicílio sempre limpo, evitar água parada, usar repelente, né, não usar pele exposta, se for para algum lugar de mata. A gente que mora aqui em Rondônia, a gente teria que andar tudo capotado pelas telas, mas a gente vai fazer isso, né? E aí, assim, gente, falando de Zika, é isso, tá? E aí, olha só que coisa, né? Teve aquele surto todo, né? Quando chegou em 2015, aqui a primeira vez, né? Várias crianças vieram com microcefalia, tá? E aqui me fala que o Zika vírus tem duas linhagens, uma dessas linhagens pode ter causado tudo isso, tá? Linhagens lá da África, que pode, Ásia, na verdade, que pode ter causado isso. Ele fala um pouco de genomas aqui. A senhora sabe o que decidiu quando chegou aqui? Foi através das crianças, né? É quando as crianças nasceram com microcefalia que eles foram atrás, aí descobriram que essas grávidas tiveram um quadro viral na época que não foi diagnosticado. E aí depois eles foram atrás e fizeram isolamento, amostra de sangue, usaram lá todos os PCR da vida e descobriram que era tudo causado pelo Zika. Então não sabe quem é o paciente zero. Eu sei não. E aí eles fizeram um estudo. Tá, falando um pouquinho como é que ele explica, né, essa microcefalia nas crianças, né, porque o Zika ele vai direto para as células do cérebro. E aí, né, o bebê está lá dentro da barriga da mãe e vai direto para o cérebro do bebê ali dentro da placenta. E aí vai ocorrer o quê? Uma replicação lá dentro, né, do cérebro, que vai produzir uma inflamação e necrose de neurônios do hipocampo. Por isso que os pacientes, né, vão ali atrofiando, ficando ali com a microcefalia, tá? Eu não vou falar sobre isso, nem isso. E aí o que se sabe, né? Ficou se sabendo na época lá. Por que ocorre a microcefalia? Porque vai ter essa lesão, né, por causa da replicação que acontece lá no cérebro, vai ter uma lesão dos astrócitos, né, que vai causar a redução do tamanho ali do cérebro na criança, tá? Aqui me fala mais onde foi, mas das regiões que tiveram casos de microcefalia, ou seja, o Brasil inteiro na época, quando chegou aqui, tá? Aqui a gente teve microcefalia, não sei quem foi não, teve 2. E aí assim, gente, sintomas. O que vocês vão focar nessa aula de Zika? Nos sintomas. Vocês lembram da tabela que eu coloquei para vocês ali na aula de chikungunya, aquela azul, se apeguem a ela? Se vocês se apegarem a ela, vocês vão arrasar na sacola. Tá? E aí, olha só, a principal forma de eliminação dessas doenças é o quê? Acabar com o mosquito. Né? Então, é isso aí. Certo, pessoal? Yes, bro. Show, Zika.
Andressa. Presente. Bruno. Carla. Presente. Cecília. Presente. Clara. Presente. Cristian. Presente. Diego. Eduardo. Presente. Elmer. Present. Emanuel. Presente. Fernanda. Presente. Flávio. Presente, professor. Gabriela Cilheiro. Presente. Gabriela Guilherme. Presente. Gustavo. Everton. Presente. Isabela Sena. Presente. Lívia. Joyce. João Pedro. João Pedro não tem não, né? João Vitor Russo. Presente. João Vitor Henrique. Presente. João Vitor Silva. Joana Fontoro. Jussara. Júlia. Hã? Faz não? Lara. Peraí. Lara. Lavínia. Ludmila. Maria Carolina. Mariana Ferrancini. Mariana Lima. Mariana Oliveira. Marina Luiza.